Bom, então como a gente falou, agora a gente vai começar com o quê? Características clínicas da neoplásia. E as características clínicas dela nada mais é do que a gente ver o que está acontecendo com aquele meu paciente praticamente visualmente mesmo, né? Lógico que não vai ser só visualmente, mas vai ser o que a gente faz ali na clínica, tá? E são três aí principais, que é o quê? Efeitos locais, caquexia e síndrome paraneoplásica. O que são os efeitos locais? É tudo que está acontecendo naquele local onde a neoplasia está. Por exemplo, eu posso ter dor, eu posso ter hemorragia, ela pode estar comprimindo um vaso, dando isquemia, ela pode estar comprimindo um nervo, dando ali alguma alteração, ela pode estar no meu pâncreas, enfim. Onde ela altera, o que ela altera aquela estrutura local ou adjacente, a gente vai chamar de efeitos locais. Caquexia vai ser o quê? Vai ser um máximo estado de adelgazamento. O que vai ser isso? De emagrecimento. Com o quê? Com anorexia e anêmia. Beleza? E aí como é que se dá isso? Por quê? A gente vai ter liberação de citoquinas. Quais delas, por exemplo? A gente vai ter o TNF-alfa. TNF-alfa vai fazer o quê? Vai lá no tecido adiposo, liberar o que são as leptinas. A leptina vai atuar lá no hipotálamo, ali na neurona anorexirrênica, inibindo o quê? Inibindo a fome. Beleza? Então, a pessoa não tem o apetite. Tá? Qual outra também? A gente vai ter a PIF e a LIF. O que vai ser a PIF? Fator indutor, né, de proteólises. LIF é o quê? Fator indutor de lipólises. Então a pessoa perde proteína, perde gordura. É onde ela vai ficando num estado realmente que a gente chama de caquexia. Beleza? E o que são as síndromes paraneoplásicas? São um conjunto de sintomas que a gente vai ter que não vão ser, ele não vai ser correspondente a uma característica, né, a um signo ali, a um sintoma daquela neoplasia. E aí os principais que a gente vai ter vai ser o quê? Transtornos coagulativos, formando ali trombos, transtornos dérmicos, transtornos endócrinos, transtornos ósseos e articulares. Beleza? Vamos pensar fácil. Trombose vai ser causada por quê? Com certeza porque eu estou alterando meus fatores de coagulação, né? Eu estou deixando eles mais expressivos. Então, qual que é o exemplo que a gente vai ter ali? Da tromboplastina. A tromboplastina tissular, quando ela está o quê? Ela vai estar alterada, eu tenho ali a síndrome de Trousseau, por exemplo, certo? Onde eu vou começar a formar muitos trombos. Quais tipos de câncer que dá isso? Câncer pulmonar, câncer broncogênico, câncer de pâncreas, câncer broncogênico, beleza? Qual o transtorno dérmico que a gente dá? A gente vai ter ali a acantose nigricans, que vão ser manchas nos pliegues, ali principalmente de queixo, coelho, beleza? Ó, coelho é foda, né? De queixo, de codo, beleza? A gente vai ter aquelas manchas mais escuras, tá ok? E quais câncer que dá? Câncer gástrico, câncer pulmonar. A gente vai ter as endocrinopatias, né, que vão ser os transtornos endócrinos. O principal que a gente tem que saber falar aqui é quando, por exemplo, num câncer pulmonar, ele vai induzir ali a suprarrenal, por exemplo, né, a produzir muito o que? ACTH, liberando então o que? Muito cortisol. Com isso, eu vou liberar muito cortisol, eu vou ter o que? A síndrome que a gente chama de síndrome de Cushing, causado pelo efeito do ACTH. Eu tenho, por exemplo, o aumento do PTH, né, levando ao que é uma hipercalcemia. O que dá isso? Câncer de mama, beleza? Eu também vou ter o que? Aumento de ADH, aumento de quê? De calcitonina, beleza? E por último, transtorno ósseo ou articular, né? É quando eu tenho o quê? Por exemplo, eu tenho um engrossamento e dolor nas minhas articulações, causado por quê? Câncer de pulmão. Tá na dúvida? Fala câncer de pulmão, que aí a chance de você acertar é bem maior, tá? Depois a gente vai para epidemiologia. Quando a gente fala de epidemiologia, a gente vai separar do que é maior incidência e dos casos que são morte, tá ok? Quando a gente fala de incidência, a gente vai falar aqui, vai dividir entre homens e mulheres. Para homens, a gente vai ter a própria deles, que é o que? A próstata. Para mulher, a própria dela, que é o que? Câncer de mama. Não é que câncer de mama só tem mulher não, tá? Mas vocês entenderam. Depois, a comum para todo mundo, que é o que? Pulmonar. E depois da pulmonar é o que? De cólon e de recto.
Isso é de maior incidência. Quando a gente fala de morte, é só a gente inverter. A primeira vai ser de pulmão, a segunda vai ser de próstata e mama, a terceira, cólon e recto, tá ok? E quais são os fatores ambientais, né? Quais são os fatores aí que predispõem a uma neoplásia? A gente pode dizer aí, tabagismo, álcool, obesidade, dietas, consumo exposição a radiações, beleza? E aí, beleza. Já falamos de tudo, agora eu quero fazer o diagnóstico clínico, né? O diagnóstico analítico desse meu câncer, para poder falar qual que é. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu preciso ter uma imagem. Ou visual mesmo que eu consegui ver, ou uma imagem de radiografia, tomografia, ressonância. Depois disso, eu vou fazer um estudo citopatológico. E através dele, eu vou usar meios para poder diagnosticar. Então vamos lá. Uma vez que eu tenho essa imagem, eu vou saber exatamente onde que eu vou fazer o quê? A minha retirada do material, certo? Tenho ali um câncer de pulmão. Onde que eu vou tirar? Eu vou furar a pessoa em vários locais? Lógico que não, beleza? Por isso que eu tenho que ter esse estudo de imagem. Tenho ele, aí eu posso tirar a minha amostra. Como que eu posso tirar a minha amostra? Eu posso ter por biópsia, eu posso ter ali por uma aspiração com agulha fina, eu posso ter a minha extensão citológica, beleza? Como que eu faço a minha biópsia? A biópsia vai ser um procedimento, né, onde eu vou ali sacar células do tecido vivo do corpo, para poder depois analisar, mandar para um estudo citopatológico para poder analisar. A aspiração com agulha fina vai ser ali de quê? Eu vou aspirar células ou líquidos, né, de sítios de fácil acesso, como por exemplo, gânglios, tiroide, beleza? E depois eu tenho o quê? Extensão citológica, que é o raspado, é o frote. A gente vai usar nele para quem? Papiloma, por exemplo. Papiloma não, desculpa, para o Papa Nicolau, por exemplo. Certinho? E aí, beleza. Tirei a minha amostra, mando para um estudo citopatológico. Como é que eu vou diagnosticar isso aí? 3 maneiras principais. Que vai ser o quê? As imunocitoquímica, o quê? O diagnóstico molecular e o quê? Os marcadores tumorais. São essas 3 maneiras que eu vou usar para poder diagnosticar, mais usuais hoje em dia, tá? O que é uma imunocitoquímica? Quando a gente fala de imuno, a gente já tem que falar de imunidade, a gente já tem que pensar em antígeno e anticorpo. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar um anticorpo monoclonal que vai identificar o quê? Alguma coisa. Pode ser componente celular, pode ser marcador de superfície. E aí a gente vai ter alguns usuais também. Quando eu tenho, por exemplo, aqueles tumores indiferenciados, né? E aí como é que eu faço? Eu faço um anticorpo que vai reconhecer o quê? Creatina. Se ele reconheceu aquilo ali, qual que é a origem do meu tumor? Epitelial. Quando eu tenho creatina, epitélio. Lembra? Tá? Creatina não está na superfície do epitélio? Vai ser de epitelial. Se eu vou ter a desmina vão ser aquelas uniões que acontecem ali, por exemplo, em células, entre as células. E as células musculares têm muita desmina. Então, quando eu tenho um reconhecimento da desmina, eu sei que vai ser o quê? De origem muscular. E aí, se eu quiser saber, é músculo liso, é músculo estriado, a actina vai vir de músculo liso. A miogenina vai ser de músculo estriado. A vimentina, origem mesenquimal. Beleza? E aí eu vou conseguir saber exatamente qual que é a origem, né? Qual que é o local ali do meu... se é epitelial, se é mesenquimal, tá ok? Da minha metástase. Por quê? Porque a metástase ela vai ter em outro local que não é o original, né? Então se eu, por exemplo, estou lá no pulmão, tirei uma amostra ali, eu estou vendo que a origem dele é de origem muscular. Eu encontrei foi o que? A desmina. Eu sei que está tendo um problema no músculo e não exatamente no pulmão. É tipo isso, tá? Depois, diagnóstico molecular. Quando eu penso em moléculas, eu já tenho que pensar no mínimo possível, que é o que? O ADN. Como é que eu faço isso aí? PCR é a mais clássica delas. PCR vai ser o que? Eu vou poder amplificar uma sequência. E aí, um exemplo que a gente tem é daquela sequência que a gente conhece como BRCA. 1 e 2, que é para quê? Para câncer de mama. Então, se a pessoa apresenta aquilo ali, ela tem grande chance de apresentar um câncer de mama, tá ok? Assim como os marcadores tumorais. Eles não vão dizer se a pessoa tem, não tem, com certeza 100%. Mas para que eles servem? Eles vão ser o quê? Eles vão ser hormonas, eles vão ser enzimas, qualquer outra molécula liberada, certo?
ou induzida pelo tumor. Beleza? Às vezes pode ser o tumor que está liberando, ou o tumor está induzindo uma outra estrutura a liberar esse tipo de enzima, molécula, proteína, hormona, tá ok? E aí para que serve também? Poxa, se eu estou tendo um aumento dela, pode ser que eu tenha câncer. Se eu estou em tratamento, aí elas estavam no nível, do nada ela começou a aumentar, posso ter uma recidiva, beleza? E aí quais são as mais comuns? PSA, câncer de próstata, certo? HCG, que vai ser para quê? Para câncer ali do colo do útero, certo? Que a gente vai chamar de cariocarcinoma. Depois a gente vai ter o quê? Mucinas, CA199, CA125 e CA153. CA199 vai ser para quê? Câncer de cólon e pâncreas. Depois 125, câncer de ovário. 153, câncer de mama. E a gente vai ter a fosfatase alcalina, para o quê? Câncer ósseo. Por que fosfatase alcalina? A fosfatase alcalina é importante na maduração ali de um osteoblasto em osteoclasto. Beleza? E aí, nós vamos realmente entrar numa parte da matéria que é específica. Agora a gente vai falar sobre os cânceres de epitélio de revestimento. Beleza? E aí nós vamos dividir, primeiro, o que são benignos e malignos. E também os transicionais. Só que antes disso, desculpa, eu vou entrar com alguns conceitos base. Tá? Que vai ser o quê? Primeiro conceito que a gente vai precisar. Eu vou ter que saber dividir aqui a minha pele. Vou dividir ela em quê? Epidermis, que vai ser a parte mais superficial, depois dermis, depois tecido subcutâneo, hipodermis. Eu tenho que saber que essa epidermis, eu vou ter a mais superficial, vai ser quem? O extrato córneo. Depois a gente entra com o extrato granuloso, espinoso e basal, germinativo, tanto faz. Tá ok? E aí como é que nós vamos ter? Novos nomes pra gente. Hiperkeratoses é quando eu tenho o quê? Eu tenho uma hiperplásia de quem? Do meu tecido córneo, do meu extrato córneo. Acantoses é quando eu tenho uma hiperplásia de toda a epidermis. Beleza? Depois, parakeratoses é quando eu tenho núcleo no extrato córneo. Eu não tenho no extrato córneo núcleo, tá ok? Então, por exemplo, se eu tivesse que desenhar aqui, como que seriam minhas células? Seria mais ou menos assim, ó, cilíndrica, aí ela já começa a ficar menos cilíndrica, vai ficando mais quadrada, tá ok? Até que ela perde o núcleo. Então, quando eu tenho aqui núcleo no extrato córneo, eu tenho uma parakeratoses. Quando eu tenho uma diskeratoses, é quando eu apresento queratina no meu extrato granuloso. Beleza? Não era para ter queratina tem que ficar só aqui em cima. Ó. Vou até desenhar aqui assim, ó, como se fosse queratina. Beleza? Depois o lentigo, que é o quê? É quando eu tenho uma proliferação de melanocitos no extrato basal. Aqui eu começo a ter melanocitos. Era para eu ter? Não. Beleza? Então, a partir disso, agora sim, eu já entro no que são as neoplásias de tecido epitelial de revestimento. Beleza? Vamos começar com as benignas. Qual que é a benigna que a gente conhece? O papiloma, tá ok? Ele vai ser o quê? Projeções digitiformes, tá ok? Vai ter um erro ali de tecido conjuntivo revestido por epitélio de revestimento. Beleza? Vai se dar na pele, vai se dar ali na vagina, pene, beleza? Cordas vocais, boca. Beleza? E quais são as características que ele vai ter? Hiperplásia, acantoses e o que? O que a gente chama de coilocitoses, que a gente vai ter os núcleos o que? Aplastados e periféricos. Beleza? Isso é o papiloma. Vamos ver outro benigno aí também? O benigno que a gente pode colocar aqui é o quê? É o queratoacantoma. O que é esse queratoacantoma? Ele vai ser ali pápulas, né? O que são aquelas pápulas? São elevações na pele, onde eu vou ter ali no centro dela queratina. Beleza? Elas podem ter um crescimento rápido, depois vão cicatrizar. Certo? Como que vai ser a histologia dela? Células escamosas na periferia com um centro de queratina. Qual que vai ser a predisposição dela? Pele branca, idade e exposição solar. Não confunde ela com quem? Com carcinoma epidermoide. Esse vai ser maligno. Beleza? Depois vamos para outro benigno. Queratose seborreica. O que eu posso falar da queratose seborreica? Pensa numa pizza. Ela vai ser o quê? Vão ser manchas escuras ali na minha epidermis. Beleza? Qual que vai ser a histologia dela? Vão ser células basales, ou seja, são aquelas células do extrato basal,
carregadas de quê? Melanina, por isso que ela tem essa cor parda. E eu vou ter também o quê? Hiperkeratose. O que é hiperkeratose? Hiperplásia do extrato córneo. Qual que vai ser a causa dela? A causa dela é desconhecida. Mas o que eu posso dizer também ao mesmo tempo? Que vai predisposição dela vai ser o quê? Idade avançada, né? Ou seja, pele branca. Beleza? Vai dar mais aonde? No tronco. Perfeito? Depois a gente vai ter o quê? Já falamos das benignas. Agora vamos para uma intermédia, que é quem? A queratose solar ou a queratose actínea. Qual que é a característica que tem que vir na minha cabeça? Ela vai ser uma displasia da epidermis. Beleza? Ela é uma displasia da epidermis. E ela vai medir o quê? Menos de 1 centímetro, vai ser de uma color pardo, e algumas delas, elas podem fazer o quê? Elas podem excretar ali queratina. Por quê? Porque eu vou ter aquele nas minhas células mais superficiais ali, liberando queratina. Esse processo, como se fosse um vulcãozinho, né? Esse processo vai ser chamado de quê? De quernocutâneo. Qual que é a histologia dela? Que aí eu tenho que saber. É pré-cancerosa, ou seja, ela é pré-cancerosa, leva ao carcinoma epidermoides. Nós vamos ver daqui a pouquinho, ele é maligno. Perfeito? Que mais? Como é uma aqui, ó, actina solar, né? Ou seja, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma atipia do meu extrato basal com disqueratoses. Beleza? Então o meu extrato basal ele fica atípico, ele não fica do jeito normal dele. O que é o atípico dele? As células são o quê? Cilíndricas ali basicamente. Ele vai estar atípico. Eu vou ter o quê? Uma disqueratose. O que é uma disqueratose? A disqueratose é quando eu vou ter uma queratinização anormal do extrato granuloso. Beleza? E no extrato córneo eu vou ter o quê? Uma hiperkeratose. Predisposição, pele branca, exposição solar, idade. Esse é o intermédio, mas ele meio que sempre vai levar a quem? Ao carcinoma epidermoide. Beleza? Depois a gente vai ter o carcinoma transicional, aí eu já entro no que é maligno. Beleza? E quando eu falo de transicional, lá na histologia, qual que é o único epitélio que a gente conhece, pelo menos, né? Que é transicional? O do orotélio. Então ele vai ser um carcinoma dado ali aonde? Em vias urinárias. Beleza? Depois, vamos falar de outro maligno. Vamos falar do primeiro mais maligno, que vai ser o carcinoma basocelular. Tá? Aqui, ó. A gente tem esse outro aqui que é o quê? O carcinoma epidermoide. Ele vai ser o segundo mais. O primeiro mais vai ser quem? O carcinoma basocelular. E aí, tem que vir coisa na minha cabeça quando eu falar dele. Primeiro, o carcinoma basocelular. Ele é um tumor invasivo, mais frequente, mas ele não tem metástases. Isso é bem diferente. Por quê? Porque a gente sabe que os malignos dão metástases. Esse aqui não. Esse aqui não vai ter metástases. Beleza? Ele não aparece em mucosa. Beleza? É outra característica muito chamativa nele. Como que ele forma? Diferente lá do queratacantoma, quando forma uma pápula, esse aqui forma uma pápula, não dá o que é a queratina, ele vai ter o que? Vasos dilatados, e lá ele cicatrizava. Aqui não, aqui ele tende a querer fazer o que? Se ulcerar. Beleza? Qual que é a histologia dele? Eu vou ter células muito semelhantes à da capa basal. Como que é a capa basal? Células ali meio que cilíndricas, certo? Que se originam dela. E aí, eu vou ter dois padrões de crescimento. Eu vou ter um que é multifocal e um nodular. Multifocal vai ser o quê? Elas vão subir ali para a superfície e vão dar vários focos, beleza? Na superfície da epidermis. Já os nodulares, eles vão fazer o quê? Eles crescem verticalmente, alcançam a dermis. Lembra o que era a dermis? Ó? Eles vão crescer aqui para baixo, alcançando a dermis, pode alcançar tecido subcutâneo ali, né? Por isso que ele vai ser bem... ele não vai ser invasivo, perdão. Ele não vai ser invasivo porque ele não vai pegar o subcutâneo. Ele só chega até a dermis. Então, o que ele invadiu foi a dermis. E ali, ele vai formar o quê? Nódulos. Eu vou ter um padrão que a gente chama de padrão empalizada, que é o quê? Células uma do lado da outra. Beleza? E ele vai estar rodeado por tecido conjuntivo. Por quê? Porque o tecido conjuntivo afastou ali. Predisposição. Depois dos 40 anos, pele branca e o que? Exposição solar. Beleza? Depois a gente vai ter quem também? A gente vai ter, para finalizar, o carcinoma epidermoides, né? Como a gente já viu aqui, ó, quem que dá ele? O intermédio, queratose solar ou actínia.
tá ok? Como que eu vou falar desse carcinoma epidermoides? Primeiro, é o segundo mais frequente do epitelial maligno. Mas, diferente do que era o carcinoma basocelular, que não dava em mucosa, esse aqui ele dá em mucosa. Beleza? O que eu posso falar dele? Primeiro ele começa in situ. O que era o in situ, galera? Ele começava sem ter aquela invasão. Nós vimos lá no inicinho. É isso aqui, ó. Ele começava, mas ele não atinge o que? Membrana basal. Ok? Aí o que vai acontecer? Ele pode ser... eu posso ver ele como uma placa mais escamosa, de cor vermelha, mas na mucosa ele se vê branco. Tem essa diferença. Quando ele for de epitélio ele é vermelho, quando ele for de mucosa ele é branco. Tá ok? Ele vai se tornar invasor, né? Vai atingir ali, ele vai atingir o tecido conjuntivo, beleza? E aí logo ele vai se ulcerar. E aí a histologia dele eu vou dividir em duas. Uma, quando eles são bem diferenciados, e a outra quando eles não são bem diferenciados. Tá ok? Quando é bem diferenciado, eu vou mostrar as zonas o quê? De queratinização com formação de perlas córneas. Que são o quê? São capas concêntricas de células queratinizadas. Tá ok? Então, quando ele é bem diferenciado, eu vou ter zonas de queratinização e formação de pérolas córneas. Beleza? Quando ele não está bem diferenciado, eu vou ter o quê? Células anaplásicas, ou seja, células que são totalmente diferentes. Beleza? E elas vão estar como? Queratinizadas. Exemplos aí, disqueratoses. O que era a disqueratose mesmo? Tá aqui, ó. Disqueratoses, queratinização anormal do extrato granuloso. Beleza? E as células apresentam desmonsomas, ou seja, as células basais não apresentam, certo? Elas não apresentavam desmossoma, elas começam a apresentar esse desmossoma. Ou seja, o que é esse desmossoma? Estrutura celular que mantém uma célula aderida à outra. Qual vai ser a predisposição? Tudo isso que eu falei foi histologia, tá? E qual que é a predisposição? Homens com a idade, né? Ou seja, a vangidade, pele, cor de pele, mas também tudo que danha o quê? O ADN. Certinho?